Sou professora de educação física, né? Já há mais de 20 anos, e o local onde eu trabalho foram encerradas as atividades, porque eu trabalho com idosos também, então são da área de risco, e aí a gente teve que parar. E nesse período eu fiquei em casa e sem assim perspectiva nenhuma, né? E de repente surgiu o projeto de confeccionarmos máscaras. Aí a gente confeccionou 5.000 máscaras, tá? Para distribuir nos hospitais. Só que aí começou a diminuir a quantidade de máscaras, a gente foi concluindo o projeto e fiquei assim numa ansiedade. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer aqui dentro desse apartamento aqui? Só eu e meu esposo, que também é professor de educação física, teve que interromper as atividades dele. Assim, eu fiquei meio depressiva, né? Eu lia muito a Bíblia, mas eu não tinha muita vontade de fazer muita coisa não, sabe? Mas de repente eu comecei a olhar para aqueles retalhos que sobraram das máscaras. Disse, meu Deus, me mostra o que é que eu posso fazer com isso. E fui para o meu quarto e orei e pedi e clamei, Senhor, me responde, porque eu preciso até da minha parte financeira também, né? Orei e dormi. Quando eu acordei assim com uma ideia, sabe? E fui lá num ateliêzinho que eu montei, que eu improvisei para as máscaras, né? E lá nesse ateliê eu comecei a desenhar uma pantufa. Aí fui no YouTube e também peguei lá algumas dicas e confeccionei uma pantufa com os retalhos. E enviei uma foto para minha filha, para mostrar para minha neta que eu tinha feito para ela, para a Vicky. E aí a minha vizinha subiu lá no meu apartamento. Quando ela viu, ela disse, ai vizinha, eu quero, faça uma para minha filha. E no mesmo dia eu confeccionei a pantufinha da filha dela, né? Só que a minha filha, ela foi mais além, né? Ela pegou e ligou e disse, mãe, isso aí que dá para a senhora ganhar dinheiro, vou colocar nas redes sociais. Aí eu falei, minha filha, eu não sei mexer muito em rede social não, mas coloca aí. Deus, ele me respondeu tão rápido que eu fiquei sem palavras para ele, né? Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. Aí eu orei agradecendo a ele, Senhor, muito obrigado, porque tu me respondeste. Eu tenho certeza que tu me respondeu. E agora que a nossa igreja vai entrar em construção, aproveitando o momento de pandemia, e a igreja vai construir, me ajuda, Senhor, porque eu preciso dar uma oferta significativa para ajudar na tua obra, né? Ajudar a tua casa a ficar mais bonita. Eu nem imaginava, né, que aqui em Manaus, num lugar tão quente, alguém ia querer usar pantufa, né? Por dia, eu consigo confeccionar umas 20 pantufas, né? Aí o meu esposo, ele me ajuda bastante, né? E eu recebo, assim, encomendas de 50, 60 por semana. Aí eu separo o dízimo e separo a oferta para a construção da igreja. E cada vez que eu separo o dízimo, que eu separo essa oferta, quando eu vou olhar no meu celular, tá cheio de encomendas. Então eu sei que é Deus respondendo, Deus me ajudando, Deus mostrando para mim que Ele é Deus, que eu posso pedir que Ele vai me ajudar. Deus responde às nossas orações e que nós temos que buscá-lo. Se nós não buscarmos, nós não vamos conseguir. Nós vamos conseguir coisas que são coisas passageiras, coisas que não são resolvidas totalmente. A oração é em primeiro lugar. Não existe outro método para nós cristãos, é a oração. Fé, confiar, ter fé e confiar e orar bastante e Deus responde. Nem todas as vezes é respondida no mesmo momento. A gente tem que aguardar dias, meses, anos para receber uma resposta. Mas quando vem de Deus, ela vem positiva e vem para solucionar. Olá! Como é bom falar com mulheres de fé e comprometidas. Nesta jornada, aprendemos sobre o poder de atuar na liderança e vamos capacitar outras mulheres a fazer discípulas comprometidas. Então, vamos iniciar essa aula com entusiasmo e determinação. Sejam todas bem-vindas. Olá, seja bem-vinda a mais um módulo do nosso curso de liderança feminina da União Leste Brasileira. É uma alegria estar com vocês, poder participar e compartilhar com vocês aqui algumas informações que eu creio que vão ajudar muito vocês na liderança de vocês aí na igreja local.
Eu quero começar agradecendo a professora Rosária, nossa líder do Ministério da Mulher para toda a União Leste Brasileira. Também quero agradecer às líderes do Ministério da Mulher nos campos, que são as responsáveis por organizar aí todo esse movimento, e às líderes também do Ministério da Mulher na igreja local, que estão aí fazendo com que a coisa aconteça e vocês possam participar deste programa. E eu quero também parabenizar você que está aqui hoje acompanhando essa aula e dizer a você que é muito bom que você participe e esteja mais capacitada para servir a Deus, para servir a igreja. Eu tenho certeza que através deste programa você vai se tornar uma líder melhor e vai servir também de maneira mais eficaz à igreja. O tema que nós vamos ver hoje é um tema muito, muito importante. Vocês vão perceber que ele vai fazer muita diferença na sua prática de liderança. Porque a gente, quando é líder, as pessoas nos procuram para pedir ajuda, para pedir orientação. E o nosso tema de hoje está diretamente relacionado com isso. Vai ser muito bom, nós podemos passar aqui alguns minutos juntos. Eu quero aconselhar você a já pegar aí o seu bloquinho, a sua caneta, para fazer anotações, para anotar alguns conceitos importantes que vão fazer diferença na hora que você for revisar o tema e vão ajudar você a aprender um pouco mais, para colocar em prática e ajudar as pessoas que você lidera aí na igreja, tá bom? Então já pode pegar aí a sua Bíblia, já pode pegar aí a sua caneta e o seu bloquinho para a gente entrar na aula de hoje. Mas antes, é claro, nós vamos fazer uma oração. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, a nossa gratidão a Ti, Senhor, porque o Senhor nos permite participar da Tua missão. E o Senhor nos deu a oportunidade de liderar a igreja em diferentes áreas, diferentes regiões, com diferentes responsabilidades, mas com o mesmo propósito: ajudar as pessoas a se prepararem para a volta de Jesus. Estamos aqui agora reunidos para ver um tema muito importante para a liderança feminina. Que o Senhor nos abençoe à medida que vamos vendo o tema, aprendendo desse tema, e que o Senhor abençoe cada líder aqui, Senhor Deus, para que elas estejam atentas, aprendam realmente e coloquem em prática na sua liderança. Pedimos tudo isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou compartilhar com vocês aqui então a minha tela. Eu quero pedir aí a sua paciência só para eu ajustar aqui e você ver tudo aí, tá bom? Vamos ver se nós conseguimos aqui. Ótimo, já está aparecendo para vocês aí a tela inicial. Essa tela inicial tem aqui as logomarcas da Igreja Adventista Sétimo Dia, tem a logomarca do plano estratégico da igreja nesse período, que é o Eu Vou, e tem a logomarca do PG My Life. Eu tenho certeza que você, se já não tem, está doidinha para ter aí a camiseta oficial do PG My Life, que é a nossa marca da União Leste Brasileira, PG My Life, porque nós entendemos aqui que o pequeno grupo é a estrutura fundamental, é o ambiente apropriado para o discipulado. Tanto o discipulado nos templos, nas casas e nas ruas, tudo passa pelo pequeno grupo aqui na União Leste Brasileira. E assim nós vamos no caminho do discipulado. O nosso tema de hoje, como mencionei para vocês, tema muito importante, vou apresentar aqui para vocês, é o aconselhamento bíblico. Aconselhamento bíblico, né? Puxa, quando a gente vê assim essas palavras, aconselhamento bíblico, a gente já consegue começar a entender um pouquinho o que é que está falando, né? Aconselhamento é dar conselhos. E se é bíblico, é dar conselhos de acordo com a Bíblia. Então a gente poderia resumir assim. Mas eu queria que você acompanhasse comigo para a gente ter uma resposta um pouquinho mais elaborada para o que é o aconselhamento bíblico. Bom, para responder essa pergunta, nós vamos recorrer aqui a 3 palavras. A primeira delas é a palavra abordagem. O aconselhamento bíblico é uma abordagem de aconselhamento baseada nos princípios, nos ensinamentos da Bíblia. E ele serve para auxiliar as pessoas que estão lidando com questões emocionais, questões relacionais e também, claro, questões espirituais. Existem outras formas de aconselhamento. A diferença principal é que o aconselhamento bíblico ele não está baseado em teorias psicológicas, ele não está baseado em abordagens secularizadas, às vezes humanistas, às vezes com conceitos evolucionistas. Não, o aconselhamento bíblico está baseado exclusivamente na Bíblia. E dessa maneira, a gente tem a segurança de apresentar para as pessoas a orientação da palavra de Deus. Uma das principais diferenças da abordagem aconselhamento bíblico para as outras abordagens
é que o aconselhamento bíblico, ele não busca uma solução momentânea, um alívio temporário de alguma situação emocional. Não. O aconselhamento bíblico, ele busca a transformação da pessoa, tanto do coração como da mente. Pelo poder da palavra de Deus, pela atuação do Espírito Santo, nós cremos que as pessoas podem mudar e elas podem mudar para melhor. E para isso a gente usa, então, o aconselhamento bíblico. É bom também destacar que nessa abordagem, no aconselhamento bíblico, é fundamental que a pessoa que está sendo aconselhada entenda que a comunhão com Deus vai fazer toda a diferença. Então, para que ela consiga melhorar, para que ela consiga mudar, para que ela consiga de fato se tornar uma pessoa melhor, ela vai precisar ter comunhão com Deus, porque é daí que vem a nossa fonte de força, é daí que vem a nossa motivação para tudo que nós fazemos, né? A segunda palavra, então a primeira é a abordagem, a segunda palavra é a palavra autoridade. No aconselhamento bíblico, a autoridade não é a pessoa que aconselha. Você já ouviu falar, às vezes tem assim, fulano é autoridade no assunto? Pois é, no aconselhamento bíblico não existe autoridade nenhuma, a autoridade é da Bíblia. Nós precisamos deixar isso bem claro. É até perigoso a gente se sujeitar muito à influência de outras pessoas. Por isso a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Mas no aconselhamento bíblico, não é o pastor, não é o ancião, não é a anciã, não é você, líder do Ministério da Mulher, que sabe tudo. Na verdade, você vai permitir que Deus use você para apresentar na Bíblia respostas para as inquietações que as pessoas estão vivendo. Então, a autoridade não é de quem aconselha. A autoridade é da palavra. Esse é um aspecto muito importante. Ao aconselhar alguém, você não pode ter essa atitude de superioridade, de que sabe tudo, como se você fosse a autoridade. Nós somos todos iguais, todos nós enfrentamos lutas, e às vezes nós não estamos conseguindo encontrar uma resposta. E uma pessoa pode ser usada por Deus e, através da Bíblia, apresentar algo que vai nos ajudar a tomar melhores decisões. Então, essa é a segunda palavra, a palavra autoridade. De onde vem a autoridade no aconselhamento bíblico? Da Bíblia. E a terceira palavra aqui para a gente responder o que é aconselhamento bíblico é a palavra aplicação. Ou seja, para que serve o aconselhamento bíblico, né? Essa é uma pergunta importante que você precisa saber responder. O aconselhamento bíblico serve para questões emocionais? Sim. Serve para questões relacionais? Claro. Mas serve também para questões espirituais. Então, através do aconselhamento bíblico, a pessoa vai se confrontar com a sua forma de pensar e a vontade de Deus. E assim ela vai poder tomar decisões que vão fazer diferença na vida dela. Então, agora nós já temos uma resposta, né? O que é aconselhamento bíblico? Se nós fôssemos resumir aqui, quem sabe, usando essas três palavras, né? O aconselhamento bíblico é uma abordagem de aconselhamento baseada na autoridade da Bíblia e que tem aplicação para questões emocionais, relacionais e espirituais, e que procura a mudança, ela tem como objetivo a mudança de pensamento e a mudança de comportamento. Bom, já deu para ver que o aconselhamento bíblico é algo importante, né? Mas mesmo assim, vamos tentar responder essa pergunta: qual a importância do aconselhamento bíblico? Eu vou mostrar aqui para vocês agora a diferença que o aconselhamento bíblico pode fazer, não só na sua liderança, mas através da sua liderança na vida de outras pessoas. Você sabe que as pessoas hoje enfrentam desafios específicos relacionados como, por exemplo, identidade e valor pessoal. A gente poderia mencionar relacionamentos, a gente poderia mencionar aqui questões familiares, conflitos internos, situações emocionais. E o aconselhamento bíblico tem um papel crucial em ajudar a gente a lidar com essas coisas. Por quê? Porque através do aconselhamento bíblico a gente tem orientação sólida, que é fundamentada não em teorias humanas, não na opinião de quem está dando palpite, mas na palavra de Deus. E dessa forma, nós vamos encontrar cura emocional e espiritual. E vamos estar capacitados, através do conhecimento da Bíblia, através do aconselhamento bíblico, nós vamos poder ajudar as pessoas com sabedoria, com compaixão, e vamos ajudá-las a mudar para melhor. Você quer ver só? Alguns exemplos. Primeiro exemplo, identidade e valor. Você sabe que hoje, lamentavelmente, a sociedade impõe sobre as mulheres, especialmente, expectativas irreais. As mulheres até questionam qual é, de fato, a sua identidade, qual é o seu valor, qual é o seu papel na sociedade, muitas vezes.
E nós às vezes ficamos sem saber o que fazer. A Bíblia tem orientação clara. Por exemplo, a Bíblia diz que nós somos iguais diante de Deus, né? Poderia mencionar aqui para vocês Gálatas, ó. Vamos ler aqui o que está escrito em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Anote aí a passagem, se você já está com a Bíblia aí, melhor ainda. Você pode abrir em Gálatas, capítulo 3, versículo 26, diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, você que é mulher, se você crê em Cristo Jesus, você não precisa ter problemas com a sua identidade, mesmo que as pessoas não reconheçam você pelo que você é, mas em Cristo você tem a identidade de filha de Deus. Percebe? Esse é um tipo de verdade que as mulheres do mundo inteiro precisariam ouvir. E através do aconselhamento bíblico, quando você estiver com uma mulher, por exemplo, que está com baixa autoestima, porque ela não está sendo reconhecida, você pode lembrá-la: minha filha, aqui ó, a palavra diz que você é filha de Deus, você é herdeira do universo. Percebe como o aconselhamento bíblico pode fazer a diferença na questão de identidade e do valor pessoal? Olha só que interessante o que diz aqui em Provérbios, ó, Provérbios capítulo 31, conselhos para o rei Lemuel, mas fala sobre o valor de uma verdadeira mulher, né? E lá no finalzinho, ó, Provérbios capítulo 31, versículo 30, diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então daqui vem o seu valor, de você estar conectada com Deus. Esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Através do aconselhamento bíblico, você que é líder pode ajudar as mulheres cristãs a entenderem sua verdadeira identidade em Cristo, reconhecer que são amadas, que são aceitas como elas são e que são valorizadas por Deus. Vocês podem aconselhar outras mulheres com base nesses princípios que vocês estão aprendendo aqui hoje. Então, identidade e valor, a verdadeira identidade, o verdadeiro valor nós encontramos em Deus. Nós encontramos em Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Outro exemplo, né, são as questões familiares e os relacionamentos. Todos nós temos desafios em relacionamentos, seja conjugais, seja parentais, relacionamentos familiares. E o aconselhamento bíblico, ele oferece princípios sábios para nós lidarmos com todas essas questões. Para nós encontrarmos, por exemplo, perdão, para nós sabermos ter uma comunicação saudável, para nós fortalecermos nossos laços familiares. O aconselhamento bíblico vai capacitar você, que é líder cristã, a aconselhar outras mulheres que estão passando por lutas relacionais. E você vai sempre oferecer a direção baseada na palavra de Deus. Ó, vou dar um exemplo para você. Você sabe que está escrito em Tiago 1,19? Eu anotei aqui, ó. Tiago 1,19, vamos lá. Tiago 1,19. Achei rapidinho na sua Bíblia, porque eu vou achar rapidinho aqui na minha. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Olha o que diz aqui, ó. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Esse é um bom exemplo de como nós podemos usar o aconselhamento bíblico para pessoas que estão enfrentando questões familiares ou problemas de relacionamento. Veja um outro aqui interessante que vocês, esposas, vão gostar. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Então, às vezes, tem esposas que estão passando por problemas, e os maridos não são crentes, não são tementes a Deus, e a mulher fica sem saber o que fazer, né? Está aqui um conselho. Ela deve orar, deve pedir a Deus para ajudá-la a ter força de vontade, a ter resiliência, e ela deve, como diz aqui, ó, se ele não obedece à palavra, ele vai ser ganho sem palavra alguma. E você conhece mulheres que, pelo poder de Deus, conseguiram fazer isso, e os maridos foram tocados pelo Espírito Santo através da atitude, através do comportamento da esposa. Esse é um aconselhamento para pessoas que estão passando por questões familiares, você está percebendo? Então, existem vários, né? Claro, vamos falando dos maridos também, senão agora vocês vão ficar chateadas comigo, né? Nesse mesmo capítulo aí, ó, versículo 7, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil,
tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E os homens ficam chateados comigo quando eu uso esse versículo aqui, porque eu digo assim, ó, quando fala vivei a vida comum do lar, senão as orações não vão ser ouvidas, fala assim, ó, se você não lavar a louça para sua esposa, a tua oração não vai ser ouvida, viu? Mas veja, às vezes o marido precisa também receber o aconselhamento e está aqui. O marido tem que ajudar, o marido tem que apoiar, ele tem que lidar com as coisas do dia a dia de casa, junto com a esposa, para a esposa não ficar sobrecarregada. É um conselho bíblico. E você precisa apresentar isso nas suas sessões de aconselhamento para outras pessoas, né? Então, questões familiares e relacionamentos. Uma outra coisa que nós podemos ver também a importância do aconselhamento bíblico é para os conflitos internos e emocionais. Muitas vezes as pessoas lidam com ansiedade, com medo, com insegurança, tristeza, às vezes até o próprio estresse, né? Essa vida agitada que a gente tem. O aconselhamento bíblico traz esperança e traz cura através da aplicação de princípios bíblicos de confiança em Deus, renovação da mente, da busca do equilíbrio. Com o aconselhamento bíblico, você pode ajudar a pessoa a encontrar paz. E uma vez que ela encontre paz, ela vai ter mais condições de pensar, de refletir e tomar melhores decisões. Por exemplo, nós podemos citar aqui, ó, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Vamos lá em Filipenses capítulo 4. Esse é um capítulo rico de conselhos, né? Mas aqui no versículo 6 diz assim, ó: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graça. Aqui está. A Bíblia apresenta aqui qual é o melhor remédio para a ansiedade. Às vezes você se enche de remédio sem necessidade, porque o melhor remédio para a ansiedade, de acordo com o que a Bíblia está dizendo aqui, é a oração. Às vezes a ansiedade é excesso de remédio e escassez de oração, viu? Então, a gente precisa orar. É um conselho que vai ajudar as pessoas que estão lidando com conflitos internos e emocionais. Bom, então vamos avançando aqui no nosso programa, mas nós já vimos aqui o que é aconselhamento bíblico e já vimos qual é a importância do aconselhamento bíblico. Agora nós vamos passar para a segunda parte, onde nós vamos falar sobre princípios bíblicos para o aconselhamento. Então, agora você já vai aprender um pouquinho mais como é que você pode aconselhar com base na Bíblia, na palavra de Deus, ok? Quais são, então, os princípios bíblicos para o aconselhamento? Existem princípios bíblicos fundamentais que vão ajudar você na sua prática do aconselhamento. Eu queria apresentar aqui para você, então, esses 4 princípios para que você seja uma boa conselheira de acordo com a Bíblia. O primeiro deles é a oração. É claro, né? Tudo deve começar com oração, né? Então, quando alguém te pedir um conselho, quando alguém te pedir uma opinião, em vez de você dar o seu conselho, em vez de você dar a sua opinião, você vai apresentar o aconselhamento bíblico. Mas antes disso, você precisa orar para pedir a Deus para dar a você discernimento, para pedir a Deus para dar a você humildade, para que você consiga entender o que está acontecendo e que o que apareça não seja a sua personalidade, a sua maneira de pensar, mas seja aquilo que é a vontade de Deus. Então, nós temos que buscar a direção de Deus através da oração. Em Provérbios 3:5, aqui diz algo muito importante para você que pretende ser usada por Deus para aconselhar alguém. Eu gosto muito desse versículo aqui, ó, Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então, aí está. Primeira coisa que nós temos que fazer é confiar em Deus. Temos que orar, pedir a Deus sabedoria, para que, através da palavra de Deus, nós tenhamos algo a apresentar que vai realmente ajudar as pessoas. É por meio da oração que a gente se coloca em harmonia com Deus. Nada pode substituir a oração. O segundo princípio é o arrependimento. O arrependimento é essencial. Não dá para você aconselhar uma pessoa que não está disposta a se arrepender. Por isso também a gente faz oração, porque Deus é quem concede, né, o dom do arrependimento. Então você precisa orar pela pessoa e você precisa orar com a pessoa para ajudá-la a reconhecer e abandonar padrões de comportamento que não estão de acordo com a vontade de Deus. Aqui em Atos, no capítulo 3, Atos capítulo 3, olha que interessante esse conselho aqui, ó. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos
pecados. Hoje se fala de cancelamento, né? Então, o arrependimento, ele promove o cancelamento dos seus pecados. Então, é por isso que você precisa, como conselheira, você precisa ter em mente esse princípio, para que a pessoa consiga crescer espiritualmente, para que ela consiga vencer os seus problemas, ela precisa se arrepender. Todos nós temos coisas das quais precisamos nos arrepender. E certamente os problemas que estão sendo enfrentados não foram criados só pelos outros, né? Muitas vezes foram criados por nós mesmos. Então, sem arrependimento não pode haver mudança, nem de comportamento, nem de pensamento. Então, a gente precisa enfatizar que as pessoas precisam se arrepender. Muitas vezes, e eu tenho que falar isso aqui para vocês, as pessoas buscam aconselhamento para aprender a lidar com o erro dos outros, quando, na verdade, elas deveriam aprender a se arrepender dos seus próprios erros. Então, você que está aconselhando alguém, certamente vai ter que tocar nesse assunto, né? E aí vem um terceiro ponto que tem tudo a ver, um outro princípio, é o princípio da confissão. Veja, encorajar a transparência e a humildade é fundamental. Como é que a pessoa vai melhorar se ela não reconhecer que está errada, qual é o seu erro, se arrepender do seu erro e confessar o seu erro a Deus? Não vai acontecer. As sessões de aconselhamento serão eternas, né? Se a pessoa não reconhecer aquilo que ela está vivendo, né? O próprio Tiago, capítulo 5, versículo 16, vamos ver aqui, Tiago, capítulo 5, 16. Essa passagem fala sobre a importância da confissão, e é uma confissão uns aos outros mesmo. Aqui, ó, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E a gente poderia mencionar também aqui 1 João 1,9, né? Esse é o meu versículo bíblico favorito. Lá diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então perceba que a confissão ela tem um papel fundamental, porque o aconselhamento bíblico é uma abordagem para tentar ajudar as pessoas a viverem melhor, a abandonarem coisas ruins do passado, a lidarem com problemas emocionais, conflitos que estão enfrentando. Certamente, em tudo isso daí, vai ter um momento em que a pessoa vai precisar se arrepender e confessar os seus próprios erros, né? E um outro princípio é o princípio do perdão. Muita gente carrega peso de coisas que já ficaram no passado e já deveriam ter deixado para lá. E por não perdoarem, estão sofrendo, estão amarguradas, estão magoadas. Então, nós precisamos, no aconselhamento, orientar as pessoas em que elas precisam perdoar. E o perdão é um requisito para o cristão. O perdão não é uma sugestão. O perdão é um mandamento de Deus para o cristão. Na própria oração que Jesus ensinou, você deve se lembrar, né, que lá diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E Jesus disse que se nós não perdoarmos, tampouco Deus vai nos perdoar, né? Então, não é algo natural, é algo sobrenatural. Não é algo comum, é algo incomum. E é por isso que a gente precisa do poder de Deus, mas nós não podemos deixar de lado o princípio do perdão. Aqui em Efésios, capítulo 4, Efésios, capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Então, a gente tem que reconhecer que nem sempre vai dar para se reconciliar com a outra pessoa. Às vezes é impossível a convivência. E às vezes a pessoa já até morreu. Como é que você vai se reconciliar com alguém que já morreu? Mas você precisa perdoar. E o aconselhamento bíblico tem que enfatizar isso. Esses são princípios do aconselhamento bíblico. A oração, o arrependimento, a confissão e o perdão. São princípios para que o aconselhamento possa funcionar e seja eficaz. Assim, então, você viu aqui quais são os princípios, né? Essa foi nossa segunda parte. E os princípios do aconselhamento são a oração, arrependimento, a confissão e o perdão. Anotou aí? Anota para você não esquecer, viu?
Agora nós vamos falar um pouquinho sobre estratégias práticas para aplicar o aconselhamento bíblico na sua liderança cristã, na sua liderança feminina. Então, o aconselhamento bíblico, assim, em termos práticos, ele é um ministério. E ele deve ser exercido com oração e submissão a Deus. Mais do que dizer para as pessoas o que elas devem fazer, a nossa responsabilidade é ajudar as pessoas a entenderem o que Deus pode fazer. E aqui é que está o desafio. O aconselhamento bíblico, ele lida com o sobrenatural. E por isso a gente precisa pedir a ajuda de Deus, abrir a palavra de Deus, para que Deus fale. E por isso é um ministério. Agora, as atitudes fazem toda a diferença. É Deus quem atua, é a palavra de Deus que fala, mas você que está ali aconselhando, você precisa ter algumas atitudes que vão fazer diferença na prática. A primeira atitude é a empatia. Então, você precisa estar disposta a ouvir, a prestar atenção, a tentar compreender as necessidades reais da pessoa. Você precisa resistir à tentação de já oferecer uma resposta quando você começar a ouvir o problema que ela está apresentando. Essa é uma tentação muito grande. Você precisa parar um pouquinho, ouvir, ora em pensamento. Meu Deus, me ajuda a entender o que essa pessoa está passando, para que você, então, apresente uma solução não baseada no impulso, não baseada na sua maneira de ver, quem sabe numa visão superficial, mas na palavra de Deus. Peça a Deus para dar sabedoria a você para entender. Então, seja empática, tenha empatia, esteja disposta a ouvir e a se sensibilizar. A segunda atitude que vai fazer diferença é a compaixão. Você precisa mostrar para a pessoa que você entende que é difícil o que ela está passando. Mesmo que você não tenha passado pelo que ela está passando, você consegue entender que é difícil. Você precisa mostrar para ela que o que ela está vivendo não é uma situação anormal, acontece, todos nós estamos sujeitos a passar por algum problema como esse. Você precisa ser compassivo, ter compaixão da pessoa, né? E quando você tem compaixão, a pessoa, ela se sente encorajada, né? Um exemplo aqui que a gente poderia dar, e que se encaixa muito bem, porque foram duas mulheres, não sei se você se lembra, né? Está aí na Bíblia, na história de Ruth, no livro de Ruth, Noemi teve um momento que ela chegou para suas noras, né? A Ruth e a Orfa, e disse assim, olha, vocês ficarem comigo não vai adiantar nada, eu tô fadada ao fracasso, o meu destino é a derrota. E aí a Orfa, ela avaliou a situação e tomou a decisão dela com base no que ela estava vendo, né? Mas a Ruth não. A Ruth percebeu que se ela fosse embora, a Noemi já com idade avançada, ela teria muitas dificuldades na vida. Então, a Ruth disse, não, eu vou ficar com você até o fim. Teu povo é meu povo, teu Deus é o meu Deus. Olha, ai de mim, se não for Deus que me separe de você, né? Ao dizer isso, ao expressar essa compaixão, a Noemi se sentiu encorajada. E elas duas se uniram e você conhece o final da história, né? Aliás, não teve final essa história, porque até hoje, né, nós fazemos parte dessa história também. Mas você conhece o desfecho lá da história da Ruth e da Noemi. Tudo porque a Ruth demonstrou compaixão. Uma outra atitude que vai fazer diferença é a paciência. Você precisa reconhecer que um processo de transformação toma tempo. E por isso você tem que ter paciência. Às vezes a gente está aconselhando a pessoa, a gente mostra na Bíblia, ó, faz assim, 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 e a pessoa continua fazendo errado, né? É porque a tendência humana, nós somos pecadores, nossa natureza é pecaminosa, né? A gente precisa ter calma, precisa ter paciência, precisa orar pela pessoa. Às vezes a gente tem que interceder com jejum e oração, para a pessoa aprender, colocar em prática a vontade de Deus, aquilo que está revelado na palavra. Mas você tem que ser paciente. Não existe um tempo determinado, não existe uma receita de bolo, as pessoas são diferentes. Então você precisa dar o conselho e orar e esperar que Deus intervenha na vida da pessoa. Um exemplo que a gente poderia mencionar é o próprio José, né? Você se lembra que José, ele foi vendido pelos irmãos. E certamente no coração de José passaram muitos desejos de vingança, né? Mas Deus pegou José, levou lá para o Egito, e ele passou por todas aquelas circunstâncias, para que depois de bastante tempo, ao encontrar novamente seus irmãos, ele tivesse condição de perdoá-los. Então perceba, o tempo às vezes é um bom remédio, né? Por isso a gente precisa ter paciência, porque Deus vai agir através das pessoas, através das circunstâncias,
e ele vai ajudar a pessoa a quem nós estamos aconselhando. É uma atitude fundamental. E a quarta atitude que vai fazer diferença na prática do aconselhamento é o foco. Isso aqui é muito importante. Você e a pessoa que você está aconselhando, vocês dois precisam ter um foco claro, né? Primeiro, o foco é no problema. Às vezes a gente fica focando nas pessoas, né? A gente esquece. Ou às vezes tem vários problemas e a gente fica falando de todos os problemas. A gente tem que focar naquele problema e é no problema específico, não nas pessoas, porque às vezes focando nas pessoas a gente vai ter mais problemas. A gente tem que focar no problema, naquilo que precisa ser feito, né? Outra coisa que nós temos que focar é no poder de Deus, né? Não na força humana. Eu costumo dizer assim, ó, o esforço é humano, mas a força é de Deus. Então a gente tem que focar no poder de Deus para ajudar a resolver o problema. A outra coisa que a gente tem que focar é no que a Bíblia diz. Então a gente foca no problema, a gente foca no poder de Deus e a gente foca no que a Bíblia diz. Ao focar no que a Bíblia diz, a gente vai estar evidenciando o comportamento que a Bíblia está recomendando, o caminho que a pessoa deve seguir. Não o que os outros estão dizendo, não o que os sentimentos estão dizendo, né? Então, a importância do foco. Então, essas são aqui as 4 atitudes que vão fazer diferença na sua prática de aconselhamento. Então, antes da gente entrar numa sessão de aconselhamento, e vou mostrar algumas coisas para vocês, primeiro você precisa aprender a desenvolver essas atitudes. Todas elas são atitudes que nós podemos ver no próprio Jesus Cristo. Quando você vê Jesus lidando com as pessoas, você vai ver que ele tinha empatia, ele tinha compaixão, ele tinha paciência e ele tinha foco, um foco bem claro. Então, assim, nós chegamos aí na terceira parte, terminamos a terceira parte do nosso programa hoje e estamos indo bem. Agora nós vamos entrar na prática do aconselhamento, mas nós já vimos aqui 4 passos, 4 atitudes que vão fazer diferença. A empatia, a compaixão, a paciência e o foco. E agora nós vamos ver exemplos de algumas situações em que o aconselhamento bíblico pode ser usado. Bom, primeiro exemplo, né, um exemplo que é bem comum e acontece muito. Eu me considero ainda jovem, não vou dizer minha idade para vocês, mas eu me considero jovem, eu tenho 14 anos de ministério, e nesses 14 anos, mesmo sendo jovem, eu já tive a oportunidade de aconselhar muitas pessoas, e a maior parte das vezes são assuntos relacionados ao casamento. Esse é um desafio para nós, né? Eu digo que o casamento é um milagre. Você pega 2 pessoas diferentes, criadas de maneiras diferentes, e que têm sonhos diferentes, e bota para viver a mesma vida. Então tem tudo para dar errado. Mas com o poder de Deus a gente consegue chegar lá. Eu estou completando daqui a pouquinho 20 anos de casado, e tem sido uma bênção o meu casamento, tem me ajudado a ser uma pessoa melhor. Mas muitas pessoas estão enfrentando crise no casamento, e o que nós podemos fazer em termos de aconselhamento? O aconselhamento bíblico é relevante para pessoas que estão passando por crise no seu casamento, especialmente as mulheres, porque na sociedade que nós vivemos, muitas vezes uma sociedade machista, a mulher, ela não é valorizada, a mulher, a opinião dela muitas vezes não é ouvida, então a mulher enfrenta muitos desafios. E como é que nós podemos lidar com isso? São várias coisas, falta de comunicação, infidelidade. O aconselhamento bíblico pode lidar com várias delas. Eu não tenho tempo aqui para lidar com cada uma delas, mas eu vou mostrar para vocês o princípio, e aí vocês vão, então, aplicar esse princípio num aconselhamento que vocês forem dar para outra pessoa. Um exemplo aqui que a gente pode mencionar é o exemplo de Abigail. Você lembra que Abigail, ela tinha um marido terrível, né? O tal do Nabal não era flor que se cheire, como a gente diz, né? Mas ela foi uma mulher sábia. Ela soube lidar com a situação e livrar a família dela e a casa dela de uma grande desgraça. Então, com sabedoria, com humildade, ela foi pacificadora, ela buscou o conselho de Deus e agiu com compaixão, evitando o conflito. Então, isso aqui é uma maneira de você aconselhar. Está passando por crise no casamento? Olha, veja o exemplo de Abigail, né? Ela evitou o conflito. Então, esse é um princípio. E aí a gente vai à Bíblia, mostra a história bíblica e apresenta como fundamento, né? Poderíamos usar uma passagem bíblica, eu até deixei anotado aqui para lembrar de falar para vocês, Provérbios, capítulo 14. Provérbios, capítulo 14.
Versículo 1 diz assim, ó: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a destrói. Então imagina agora que você está num aconselhamento e a pessoa está passando por uma crise conjugal. O que você vai dizer para ela? Claro, depende da pessoa, depende do problema, mas digamos que o problema seja ela vive com um marido que não é temente a Deus, um marido que é conflituoso. O que você vai aconselhar? Você vai dizer, larga desse marido. É como normalmente o pessoal faz, né? Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a insensata, com suas próprias mãos, a destrói. O que você vai dizer para a pessoa? Você vai apresentar essa passagem bíblica, vai contar a história de Abigail e vai dizer: olha, a gente sabe da sua luta, a gente está aqui para te apoiar, mas vamos confiar em Deus, vamos orar, vamos colocar esse assunto nas mãos de Deus. Se você for sábia, você vai edificar a sua casa. Nós não podemos permitir que o inimigo destrua o seu lar. Quem sabe a salvação da sua família depende da sua atitude. Então, esses são conselhos que a gente dá à luz da Bíblia. Claro, se você tem um relacionamento onde há violência física, abuso psicológico, físico, aí é outra questão. Nós estamos falando de conflitos, pessoas que estão vivendo crise no seu relacionamento. E aí tem um exemplo que nós podemos usar. Uma outra situação prática do aconselhamento é com a identidade e autoestima. Nós até já mencionamos um pouquinho, mas a gente pode pensar aqui em pessoas que estão enfrentando crises de autoestima, pessoas que não estão bem seguras da sua identidade. E nós podemos ajudar com o aconselhamento bíblico? Podemos. Vamos dar um exemplo. Você se lembra que Jesus, ele conversou com a mulher samaritana, não é? Ali em João capítulo 4. Ali você tinha uma mulher que ela estava com a autoestima em frangalhos, né? Uma mulher totalmente derrotada pela vida, uma mulher estragada pela sua própria história, né? Mas Jesus deu atenção para ela, Jesus lhe fez perguntas mostrando que estava interessada, ela pôde falar. Claro que Jesus tinha interesse na salvação dela, mas de alguma maneira, ao dar atenção a ela e ao conversar com ela, ouvir o que ela tinha a dizer, Jesus trabalhou com a autoestima dela também, a ponto de ela mudar de atitude e ela se dispor a voltar na cidade e chamar as pessoas da cidade para vir e ouvir Jesus. Então aí ela pôde ser usada por Deus. Uma mulher que não era usada para nada a não ser pelos homens, ela pôde ser usada por Deus para alcançar muitas pessoas. Dessa maneira, Jesus revelou que ela tinha valor. E quando nós fazemos isso, mostramos para as pessoas isso também vai ajudá-las. Você poderia mencionar o próprio texto lá de Gálatas 3:26 que eu já li hoje, né? Você é filho de Deus. Não é assim. Você precisa crer. A palavra de Deus diz que você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você é herdeiro do universo. Você está enfrentando problemas agora, mas nesses problemas Deus vai te abençoar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então, você pode aconselhar a pessoa e a pessoa vai ter uma visão diferente da sua identidade e da sua autoestima. Uma outra aplicação prática, né, do aconselhamento é com traumas, experiências dolorosas, né? Muitas mulheres enfrentam experiências dolorosas, abuso, violência, problemas emocionais de todas as sortes, né? O aconselhamento bíblico pode ajudar num caminho aí para a cura e para a restauração, auxiliando as pessoas a encontrarem consolo, perdão, cura emocional e renovação da sua esperança em Deus, né? Nós não podemos, através do aconselhamento bíblico, mudar o passado. Ninguém pode mudar o passado. Mas nós podemos, através do aconselhamento bíblico, ajudar a pessoa a ter esperança para o futuro. Então, nós abrimos a Bíblia, apresentamos questões bíblicas, apresentamos conceitos bíblicos, apresentamos verdades bíblicas, histórias bíblicas, mostramos, às vezes, o que aconteceu na nossa vida, damos o nosso testemunho e a pessoa aí vai poder ver e tomar decisões, né? Então, nós podemos, já mencionei, mas vou enfatizar para vocês aqui a situação de José, né? Veja que situação. Imagina José quando encontrou seus irmãos, se ele não tivesse convicção de que Deus havia cuidado dele, de que tudo que aconteceu de alguma forma fazia parte do plano de Deus, como seria a atitude dele com seus irmãos, né? Mas você sabe que ele virou para os irmãos assim: gente, vocês não precisam ficar preocupados, não. Deus pegou o mal que vocês fizeram e transformou em bem,
para salvar toda a nossa família. Uma pessoa, para falar isso, ela tem que ter superado o trauma. E o que ajudou José a superar o trauma? A sua confiança em Deus. Então, nós abrimos a Bíblia, apresentamos essa história e desafiamos a pessoa a confiar em Deus. E podemos, quem sabe, ler para ela. Eu vou ler para vocês, aliás, você conhece bem, João 8,32, lá diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Salmo 37,5, confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, perdão, confia nele, e o mais ele fará, né? Então, nós temos que usar a Bíblia para despertar a fé, para despertar a esperança, para despertar o ânimo em pessoas que estão traumatizadas e que viveram experiências dolorosas. E uma outra área que nós podemos aqui aplicar de maneira prática, o aconselhamento, é a tomada de decisões. Decisões em diferentes áreas da vida. A gente pode falar aqui de carreira, família, ministério, finanças. O aconselhamento bíblico vai oferecer princípios sábios para a tomada de decisões. Vou usar um exemplo aqui, também vai ser bom para vocês, que é um exemplo feminino, né? Esther. Esther estava passando por uma situação em que ela tinha que tomar uma decisão. E foi através do jejum, foi através da oração, que ela tomou a decisão correta. Então, nós podemos aconselhar uma mulher que está passando por uma fase difícil, alguma decisão que tem que tomar, dizer, minha filha, vamos orar juntos, você ora, eu oro aqui, vamos abrir a Bíblia, vamos pedir a orientação de Deus, e Deus vai nos ajudar. Dessa maneira, a gente pode desenvolver a confiança em Deus e tomar decisões corretas. Então, nós temos assim a conclusão da nossa quarta parte, que é o aconselhamento bíblico na prática. Nessa parte nós exploramos situações comuns que podem ser abordadas através do aconselhamento bíblico. A gente falou de casamentos, a gente falou de questões de identidade, autoestima, traumas, experiências dolorosas e decisões. O que fica para nós, perdão, o que fica para nós é que através das orientações que nós encontramos na palavra de Deus, através do aconselhamento bíblico, nós podemos ter segurança, porque estamos tomando decisões de acordo com a vontade revelada de Deus, e nós podemos ter esperança, que uma vez que nós sigamos as orientações daquilo que Deus colocou para nós, nós vamos tomar decisões melhores e vamos certamente colher os frutos dessas decisões que foram tomadas. Então, assim, o aconselhamento bíblico, ele pode ajudar você, que é líder cristã, que é líder aí da igreja, líder do Ministério da Mulher ou de outras áreas na igreja, ele pode ajudar você a oferecer apoio, ajuda, auxílio a pessoas, especialmente mulheres que estão enfrentando lutas, porque as mulheres podem conversar, se aconselhar mutuamente e se ajudar mutuamente, com base, como eu disse a vocês, não no que disse a fulaninha do Instagram, com base no que diz a palavra de Deus. Então, aqui exploramos o aconselhamento bíblico como uma abordagem de liderança feminina. Você, como líder, vai influenciar suas lideradas, a equipe do Ministério da Mulher, as outras mulheres aí da igreja, para que elas procurem orientação na palavra de Deus e tomem as suas decisões de acordo com a palavra de Deus. Eu espero que as informações apresentadas aqui sejam úteis para vocês, que elas façam diferença no relacionamento de vocês aí e também na liderança de vocês. Agradeço de coração a oportunidade de participar. Fica aí meu Instagram, se você quiser seguir, compartilhar lá alguma informação sobre a nossa aula, perguntas também, quem sabe a gente pode ajudar de alguma maneira. Fiquem à vontade, tá bom? Eu quero terminar orando com você e pedindo a Deus que abençoe a sua liderança e também abençoe você como conselheira cristã, como conselheira bíblica, apresentando a verdade, apresentando a palavra de Deus para ajudar as pessoas a lidarem com suas questões desafiadoras. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos por este momento que tivemos aqui, onde conhecemos um pouquinho mais sobre o aconselhamento bíblico. É fato que não dá para a gente ver todas as coisas numa aula só, mas pelo menos já vimos aqui vários princípios que vão nos ajudar a praticar o aconselhamento e ajudar pessoas que estão enfrentando crises, enfrentando desafios emocionais, relacionais ou espirituais.
Por favor, abençoa, ó Deus, todas as participantes desse curso de liderança feminina, para que não apenas nesse módulo, nessa aula, mas em todas as demais, elas aprendam e cresçam, estejam melhor capacitadas para te servir. Mas de maneira específica, ó Deus, que o Senhor ajude para que cada uma delas tenha disposição de aconselhar de acordo com a orientação da Bíblia, e não com a sua própria opinião ou opinião de outras pessoas. E dessa maneira, a palavra, Senhor Deus, tenha eficácia na vida das pessoas e ajude as pessoas nas suas decisões. Obrigado a Deus mais uma vez por essa preciosa oportunidade. Pedimos a tua bênção e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham a oportunidade de conversar, dialogar sobre o que aprenderam e também, claro, colocar em prática e assim serem usadas por Deus para ajudar outras pessoas através do aconselhamento bíblico. Que Deus abençoe todas vocês e a gente espera ter uma outra oportunidade e também poder acompanhar vocês nesse progresso, nesse crescimento da sua liderança feminina. Um abraço e fiquem com Deus.